Oi, pessoal. Ontem aconteceu duas medidas importantes contra o desgoverno Bolsonaro e eu queria comentar sobre isso como cidadão. Mas antes disso, se possível, aí do seu lado direito, dá um clique em inscrever-se e, se gostar, ao final curtir. Fazendo um parâmetro logo do início do governo Bolsonaro, antes dele entrar, ele postou um vídeo lá no Carnaval, um vídeo pornográfico de dois homens fazendo sexo e fez lá uns comentários absurdos. E isso criou a primeira motivação para impedimento. Por isso que eu estou falando isso. Primeiro item, antes dele entrar, ele já criou uma situação de impeachment. E de lá para cá já são 120 pedidos que não foram à frente. O que acontece com o governo Bolsonaro é uma tentativa das instituições de fazer um autocontrole, controlar as ações do Bolsonaro, com medidas restritivas, dando limitações de ações para ele, porque é um governo completamente insano desde sempre, desde que ele está na política. As medidas dele são controversas, são levadas digamos assim, a embates de ódio e de raiva. Ele trabalha nesse sentido. E só que de pequena monta, porque era um deputado federal, agora ele é o presidente. E isso agrava muito mais a situação e pode gerar muita coisa ruim para o país. E pode gerar não, tem gerado, né? E ontem, quer dizer, antes dessa medida de ontem, essas duas medidas, que colocou ele no inquérito das fake news e abriu um novo processo contra ele devido essa coisa dele dizer que houve fraude, não apresentar prova, e a única prova que ele apresentou é contra ele mesmo, porque ele diz que não tem prova. Então, isso aí já abriu-se um inquérito em relação a isso também. Então, medidas realmente efetivas começou com a CPI. A CPI foi, digamos assim, começou a desmascarar a mentira que é esse governo. E por isso que a CPI está tendo realmente uma audiência incrível, e porque ela está realmente comprovar, os parlamentares, o G7, que se chamado um grupo, que são a maioria, estão realmente imbuídos de encontrar e de pesquisar e colocar as provas de uma forma transparente para toda a população fazer a sua avaliação. E as pesquisas mostram que essa avaliação que o povo está fazendo é que o Bolsonaro realmente não deveria estar na posição que está. Por contrapartida, o Bolsonaro agora ele está criando algumas situações para que realmente seja uma revista, a pesquisa venha para seu favor. Ele agora está tentando criar um Bolsa Família ampliado, não que não seja justo, mas que não foi previsto. Porque lá atrás, se no início da pandemia, quando houve aquele auxílio de R$ 600, poderia até diminuir, talvez para 400, e se mantivesse o linear até o final da pandemia, já se deveria ser decretado dessa forma. Esse auxílio vai se permanecer até o fim da pandemia. Mas não aconteceu, teve um intervalo onde ocasionou um caos maior na população, uma dificuldade maior de sobrevivência, para dar um mínimo de dignidade ao povo. Houve um intervalo e houve uma redução muito grande desse auxílio. Agora, como está próximo às eleições, ele quer realmente recriar o auxílio ampliado e para R$ 400, só que não tem previsão para isso. Então ele quer retirar um dinheiro chamado precatório, que são dívidas do país, que são obrigadas a serem pagas. E daí ele não quer pagar e quer ampliar esse Bolsa Família em função de tentar melhorar as pesquisas para ele voltar a ter algum respaldo para as eleições de 2022. Até mesmo para criar uma confusão, porque se ele não tivesse voto nenhum em 2022, ele não pode criar confusão nenhuma. Mas se ele tiver o mínimo de voto, aí ele vai realmente dizer que é fraude e tudo mais, essa coisa toda. E isso que realmente é o fundo da situação que nós nos encontramos hoje.
Então, essas medidas de ontem foram boas, mas elas não podem parar só no início de inquérito. Esse inquérito tem que ser apurado rapidamente e ele ser impugnado e preso. Agora, o grande balanceamento disso tudo aí é a própria população. Se as pesquisas continuarem optando pela saída dele, é óbvio que o Centrão vai abandoná-lo. E o Centrão abandonando o Bolsonaro, realmente acabou para ele. É isso que a CPI está realmente tentando mostrar a verdade, porque nós vivemos há um bom tempo, desde de 2018 até bem pouco tempo, num país de mentira e de ódio. É isso aí, pessoal. Uma luz do túnel parece que apareceu ontem. Vamos ver se ela continua e se amplia mais.